Hoje eu vou conversar com o pastor das armas, pastor Daniel Vieira. Um título que pode incomodar muita gente, não sei se ao pastor Daniel Vieira incomoda, afinal de contas esse sempre foi um cara valente, corajoso, determinado, personalidade forte, um homem que eu poderia dizer até sanguíneo, que resolve na bucha, com resposta para tudo em cima da hora, no momento, full time. Pastor, vamos começar por aí. Daniel Vieira, esse título de pastor das armas, te incomoda? Não, não incomoda, porque na verdade eu sempre andei armado, né? Desde cedo eu tive que lutar muito, então eu sempre andei armado, armado com a coragem, com a determinação, armado com a fé. Isso foram armas que eu usei a minha vida toda. Então sempre tive armas, a arma da palavra depois que me tornei pastor. Então para mim andar armado desde sempre, por isso me tornei vencedor. Estou em Parauapebas, no Sudeste Paraense, e não pude deixar, não dá para ignorar que o seu nome tem uma repercussão hoje regional. E, inclusive, com uma entrevista que você concedeu ao jornalista José Filho, meu colega, uma repercussão nacional e até internacional. E quando a gente chega aqui na cidade, por isso mesmo eu vim fazer essa entrevista com você, o que a gente ouve é que o pastor Daniel Vieira, que o Daniel Vieira é pré-candidato a prefeito. Você vai num boteco, você vai no bar dos amigos, você vai na lanchonete, você vai na loja, você vai na igreja, você vai na associação comercial, em todo lugar é o que se fala. É fato? É fato. Verídico, né? Porque você sabe que nós adotamos a cidade de Imperatriz no coração. Nós viemos para cá, eu vim para cá para Imperatriz ainda criança, quando meu pai veio na época do Círculo da Madeira. Sim. E então meu pai veio trabalhar com caminhão madeireiro e a gente veio para cá. Eu tinha 8 anos de idade quando a gente veio para Imperatriz. Então é uma cidade que a gente viu ela passar de uma pequena vila para essa metrópole que hoje é a cidade de Imperatriz. E essa cidade que a gente conhece cada palmo dela, a gente aprendeu a amar. Então, pelo fato de amar essa cidade dessa forma, a gente coloquei o nosso nome como pré-candidato a prefeito, a gestor dessa cidade. Mas quando você diz colocou, foi baseado também num sentimento que começava a tomar conta. Ouvi na verdade, levantamentos... nem eu coloquei. Na verdade, colocaram antes de mim. Exatamente. Enquetes, pessoas falavam na rua, e pessoas mesmo, que começou a chegar, pessoas começaram a chegar e dizer, pastor Daniel, por que o senhor não se candidata? Por que o senhor não coloca o seu nome? Por que o senhor não entra? E aí depois eu fui vendo uma espécie de um pedido, de um clamor de muitas pessoas, e eu, como nunca corri de desafios, sempre tive coragem de enfrentar desafios, então disse, eu vou encarar mais esse desafio e coloquei o nosso nome como pré-candidato. E a partir do momento que você fez isso, as reações, inclusive, aumentaram de maneira muito positiva. Apoios que estão chegando, gente que se manifesta, gente que se coloca à disposição, gente que está aderindo, gente que te procura o tempo todo dizendo, olha, se você for mesmo, eu estou aqui para te ajudar, para fazer campanha voluntariamente. Eu tenho visto isto e isto também é um fato, né, neste momento da sua vida. E isso também me surpreendeu, porque eu esperava que fosse gerar uma repercussão, mas não tanto, né? De agora a gente ter que atender pessoas todos os dias, várias vezes por dia, pessoas que procuram, lideranças da cidade que nos procuram, que dizem, que falam, pastor, nós vamos estar com o senhor, nós vamos estar lutando nesse projeto, nós acreditamos. Então, na verdade, a repercussão foi maior do que aquilo que eu esperava. Uhum. Agora vamos para o processo, vamos para o negócio da política em si, pastor. Você é pastor, você é administrador, você gerencia um segmento da sociedade nesta parte religiosa, tem, portanto, experiência nisso. Mas na política você é neófito, na política você está chegando e vai enfrentar desafios tremendos. Gente que está no poder, gente que já esteve, gente que quer voltar, gente que está se colocando como novo, gente que diz que a experiência de já ter passado é muito boa. É melhor do que o novo. É melhor do que o novo. Vamos lá. Dá para a gente aqui começar a fazer uma mensuração disso? Se o novo representa algo melhor, ou se os que têm experiência poderiam significar o melhor? Quando a gente vai fazer uma avaliação disso agora na administração local, por exemplo, e Imperatriz volta e meia faz essas experiências, isso. Fez com o Jomar, a gente tem que citar, fez agora com o Assis. Imperatriz já sofreu intervenções do Estado
num determinado momento em que a política degringolou. Como é que a gente avalia aí? Se é o novo, se é o velho, se é o atual, se é o de antigamente, que funciona para a Imperatriz? Você pega mesmo, né? Mas, na verdade, gente, vamos ser honestos, né? Eu não vou aqui dizer que o velho não presta, mesmo porque eu vou ficar, né? Mas nós estamos falando não da idade de uma pessoa, sim. Nós estamos falando do sistema. Se o sistema antigo, se o velho, se quem já esteve lá é bom ou é ruim, se o novo é melhor, olha, vou falar a verdade. Existem pessoas que estão militando na política já com algum tempo e são bons nomes. Nem todos que passam na política devem ser escrachados. Existem bons nomes, pessoas que fizeram boas gestões. Claro que nem todos, mas eu estou dizendo que existe. E o novo? O novo é melhor? Bem, o novo também tem o novo que é bom, o novo que é regular e o novo que não é bom. Então vamos ser honestos. Então qual seria o critério? Nem sempre o novo é melhor do que o velho e nem sempre o velho é melhor do que o novo. O que eu quero dizer com isso é que tanto no velho pode ter um bom nome, como no novo pode ter um bom nome. O que você não pode é dizer o seguinte, mas a Imperatriz escolheu um novo. Aí, há 4 anos atrás, e me parece que não está muito bem, a administração não foi aquela administração. Por que isso? Como eu estava falando, o fato de ser novo não é credencial para dizer que é bom. Tem o novo bom e tem o novo que não é. Eu acho que faltou alguma coisa no novo que escolheram há um tempo atrás. Aliás, se tivesse tudo muito bem, você nem estaria nesse momento concedendo essa entrevista, né? Com certeza, porque a gente percebe que houve uma certa decepção daqueles que há um tempo escolheram um novo. Uhum. Houve uma certa decepção. Não sabemos, de fato, a razão que esse novo não fez aquilo que a sociedade esperava que ele fizesse. Mas, na verdade, parece que a engrenagem não deu certinho, não ficou corretinha. E Imperatriz paga um preço por isso. Quando a administração não é boa, a cidade paga um preço por isso. Ficou muito parecido, né, com algo que você gosta de citar muito, tanto nas suas pregações quanto no seu dia a dia, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Adaptando para cá, você colocou como? Quando o justo governa, a Imperatriz prospera. Quando o justo governa... E é verdade, né, Meval? Porque tudo que é feito com justiça é bênção para todos. Tudo que é feito com justiça, todos ganham. A injustiça é o que a gente vê acontecendo hoje na sociedade. Então, a sociedade toda perece. Mas quando o justo governa, com certeza há prosperidade, há crescimento. No meio dessas pessoas todas que estão se colocando à disposição do eleitorado para encarar os novos desafios que realmente são diferentes a partir de agora, há discurso de várias formas. Vou pegar um exclusivamente aqui, que a Imperatriz conhece, que pensou de todos os projetos sociais e das políticas públicas a educação como referência, como seu slogan. Pai da educação, Senhor da educação, o resolvedor dos problemas da educação, e colocou ali como que algo que fosse de grande relevância, como bandeira, o fato de ter pago professores, merendeiras, aqueles que estão militando na educação em dia, resolvendo os problemas mais cruciais da educação o tempo todo. Como é que você avalia, por exemplo, um discurso como este? Olha, Demeval, quando um gestor diz assim, eu paguei em dias, ele não fez mais do que a obrigação dele. Isso aí não é mérito, é obrigação do gestor. Mesmo porque nessa questão da educação, você sabe que vem a verba do Fundeb. O prefeito tem que repassar, e tem que repassar no prazo. Então tem gente aí que diz, eu pagava em dias. Isso é obrigação. Qualquer um que entra lá tem que fazer isso. Mesmo porque vem a verba para isso. Tem a complementação da prefeitura? Tem. Mas
não é mérito para alguém fazer uma bandeira política para dizer assim, eu devo ser o gestor da cidade porque eu paguei em dia os professores. Grande coisa, meu irmão. Isso aí qualquer um que seja honesto vai fazer. Além de fazer isso, que seria uma obrigação, como você está colocando, uma vez eleito, uma vez gestor, o que você faria de diferente no setor da educação, que é tão crucial para qualquer cidade e para qualquer geração de pessoas que pretendem ter melhores condições no futuro? Olha, para começar, você tem que olhar para esta classe com carinho, porque por que eu estou aqui hoje? Porque eu tive professores. Professor é a base, só existem médicos porque teve professor do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico, do ensino superior. Então, essa classe tem que ser olhada com carinho. Inclusive, teve caso de gestores que no final do ano não ratificou, não pegou o valor que tinha para devolver para os professores. Colocou para um outro lado, jogou nos cofres da prefeitura para fazer outras coisas. Mas ele não devolveu para o grupo, para os professores. Então, essa classe precisa ser olhada com carinho sempre, porque é a base de qualquer pessoa, é a educação. Então, esse povo, a educação, sempre tem que ser olhada com muito carinho e com muito critério. Uma prefeitura, ela tem que ser vista como uma empresa, ela tem que ser vista como uma agência de negócios em que as pessoas são o foco mais importante, ela tem que ser vista como? Para a gente poder ter uma ideia de como você analisa o desafio de ser prefeito de uma cidade com a complexidade de Imperatriz. Olha, as duas formas. Assim como a igreja, a gente precisa cuidar de pessoas na prefeitura, mas a prefeitura precisa de alguém que saiba o que é liderança, que sabe o que é liderar grupos, que saiba se assessorar das pessoas certas, de ter uma boa equipe, de valorizar o mérito, porque senão o gestor não se cerca de pessoas assim para gerenciar uma prefeitura complexa, como é a prefeitura de Imperatriz, dessa grande cidade. E aí, se ele já não é um gestor, se ele já não é um empreendedor, se ele já não é um administrador e ainda não sabe se cercar das pessoas certas, vira um caos. Como é que você vai trabalhar essa questão dos segmentos da população? O político, de modo geral, ele praticamente abre mão dos seus preceitos, dos seus princípios e se torna alguém de todos, porque voto não tem religião, voto não tem tabu, voto não tem cor, voto não tem preconceito, o voto é igual para todo mundo e é ele que elege os seus gestores, os seus prefeitos, seus vereadores, seus deputados, senadores, presidente da República. Você é um pastor de uma igreja evangélica, igreja cristã. Como é que você vai lidar com esses vários públicos num mosaico de tantas possibilidades? A sua pergunta já veio com a resposta. Na verdade, o gestor de uma cidade, ele não é gestor de um grupo. Se ele fizer isso, ele vai prejudicar, além da cidade, a si próprio. O gestor é o gestor de todos. Então, ele vai se cercar de todos também. Ele não vai priorizar um grupo, ele vai priorizar o mérito. Você não pode priorizar um grupo X, você precisa priorizar o mérito. Não importa de que grupo esta pessoa seja. Se ele tem o mérito, ele deve ser colocado, ele deve estar ali. O mérito. Nós estamos vivendo um tempo em que os termos vão ganhando uma certa consistência. Empoderamento, por exemplo, das mulheres. Imperatriz é uma cidade que ela sempre foi muito machista nas escolhas políticas. Nós não tivemos, que eu lembre aqui na história, de uma gestora, de uma prefeita. Como é que você vai compor a sua chapa e, posteriormente, o seu grupo administrativo? A gente já está pensando numa coisa que é bem futura, mas que a pergunta é ótima, porque você sabe que em muitas áreas as mulheres têm muito mais sensibilidade do que os homens. As mulheres precisam estar, assim como na igreja. Eu sou pastor hoje
a liderança da nossa igreja está cheia de mulheres, fazendo um trabalho espetacular. E hoje, existem mulheres presidindo grandes empresas no Brasil e no mundo. Céu de grandes empresas. Então, numa gestão, a gente também precisa tê-las. Porque tem áreas que são mais adaptáveis, talvez até para elas, do que para os homens. Porque elas têm um carinho diferente, elas têm um cuidado diferente. Então, eu também percebo que a questão mérito não diz respeito a sexo. Se tem mérito, meu irmão, que seja mulher, que seja homem, tem que estar junto. Tem que ser valorizado. Muito bem. Pastor, uma coisa que acho que também é muito interessante a gente colocar aqui, já que a gente está fazendo uma entrevista no aspecto de descobrir um pouco como você, pastor Daniel Vieira, pensa politicamente e administrativamente, o que é a prioridade hoje em Imperatriz? Qual é o setor que neste momento significa para o senhor, para qualquer outro prefeito, o grande desafio? Qual é a pasta que neste momento tem que ter uma visão com absoluta prioridade para que seja feito um trabalho de resgate, de reposição, de recolocação no cenário da administração? Tem muita coisa, Imperatriz, que precisa de uma atenção, mas eu estou percebendo que uma das áreas que precisa ser cuidada, de fato e rapidamente, é a questão do aquecimento da nossa economia, a questão do mercado de trabalho. É inadmissível que a gente tenha tantos desempregados e o gestor de uma cidade como essa não se preocupe com isso, de criar algo para que essas pessoas se levantem pela manhã e vá trabalhar, e vá granjear o seu pão, o seu sustento, o sustento da sua casa. Há alguns dias atrás, um grande empresário da nossa nação, do Brasil, veio aqui, Imperatriz, para olhar o mercado, para abrir uma loja. Sim. O gestor não foi lá receber o cara. Aquilo ali tinha que ter mais atenção. E não só para ele, mas o gestor, às vezes, tem que fazer o papel de camelô. Pegar aqui a valisa e ir para os grandes centros, vá em São Paulo, vá procurar investimentos, corra atrás de investimentos, porque o nosso povo precisa trabalhar. Muitos jovens estão terminando o ensino médio e não tem mercado de trabalho. Não tem o que fazer. Alguns estão terminando o curso superior, terminou um curso de computação, de informática, terminou direito, terminou enfermagem, administração, e ele fica com o diploma na parede de casa, sentado no sofá, porque cadê o mercado de trabalho? Então o gestor dessa cidade precisa se preocupar em aquecer a economia desta cidade, em atrair investimentos para a cidade de Imperatriz, e isso é viável, e isso é possível. Esta falta de oportunidade que redunda no desemprego acaba adoecendo a população de uma maneira extraordinária. E aí isso nos leva a uma próxima pergunta. O setor da saúde, como é que você avalia? Este tem sido, digamos assim, o nó de qualquer administração nos mais de 5.000 municípios que esse país tem, pastor. Com certeza, e não é fácil. Não vou ser desonesto aqui de dizer que vai ser fácil, que vamos resolver. Nós vamos lutar muito. Porque tem coisa que dá para fazer. Tem coisa que pode ser feita. E eu sei que pode ser feita. A gente vê o socorrão. É praticamente um nojo. É descoberto aquela lateral onde se entra para visitar pacientes. É descoberto, não tem um piso. Pacientes chegam, eles são expostos em ambulâncias no meio da rua, porque não tem um lugar decente para essas ambulâncias entrarem, para o paciente que está chegando ali debilitado, com fraturas, ser colocado para dentro em uma maca, ele é colocado ali numa ambulância, ele é levado, é tirado ali no meio ainda do asfalto, coloca numa maca, alguém pega na mão, leva e tudo mais. Então o socorrão de Imperatriz precisa com urgência, a Imperatriz precisa com urgência de um novo socorrão. O gestor precisa se preocupar com isso, de correr atrás. Por quê? Porque também não é fácil, Demeval. Imperatriz, sim. Existem mais de 60 municípios só no entorno de 120 quilômetros de Imperatriz. Então não é fácil porque esse povo descarrega aqui na nossa saúde. É para isso que o gestor precisa olhar com carinho para a Imperatriz, com cuidado para a Imperatriz, com muito amor, para ter coragem de se levantar e ir atrás dos recursos
para que a gente possa oferecer melhor condição de vida para essas pessoas. Foi só uma prévia, nós vamos fazer muitas outras entrevistas ainda durante esse longo período que se aproxima para o pleito de 2020. Quero te agradecer, pastor Daniel, por nos receber aqui na sua casa, por nos dar atenção devida, ter agendado um espaço no seu tempo exíguo para nos conceder esses esclarecimentos e a gente saber um pouco mais de você. Demerval Moreno, quero te agradecer também por ter vindo. Um jornalista que tem um nome na nossa cidade, em toda a região, todos conhecem Demerval Moreno, e hoje ter participado com você dessa pequena entrevista, ou desta grande entrevista, é para mim uma honra. Honra nossa. Obrigado de poder levar aos moradores desta cidade aquilo que a gente pensa sobre esse nosso projeto político. Obrigado.